Agora são 13 horas e 28 minutos. Nós estamos de volta com o programa Mulheres Virtuosas. Eu sou a evangelista Deila Rodrigues, sou advogada, esposa, mãe, pastora, dirigente da AD Madureira ali da 205 Sul. E hoje tem uma convidada muito especial aqui, que é a obreira Samira Cordeiro, também casada, acadêmica de psicologia, cursando o 9º período para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós iniciaremos agora o nosso momento de reflexão na Palavra de Deus. Já adiantamos o nosso tema, que é Floresça, onde Deus te plantar. Mas antes de adentrarmos ao tema, eu te convido a fazermos uma oração. Onde você estiver, conecte seu pensamento ao Senhor e vamos pedir que Ele nos conduza, nos dirija mais uma vez. Paizinho querido, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por nos trazer aqui, por nos conduzir à Tua presença mais uma vez, por meio deste programa, por meio do programa Mulheres Virtuosas. Que o Senhor tenha pleno acesso às nossas mentes, aos nossos corações agora, para que nós sejamos edificadas, consoladas, transformadas pelo poder que há na Tua Palavra. Que tudo, Papai, tudo aqui seja para nossa edificação, mas acima de tudo, que tudo aqui glorifique e enalteça o Teu santo nome. Sê conosco, sê com os meus amigos e irmãos ouvintes desta rádio. Abençoe, capacite, prospere cada um de forma especial. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Floresça onde Deus te plantar, é esse o tema da nossa tarde. E o que nós aprendemos, o que nós entendemos ou entenderemos por meio deste tema? Ao longo da nossa jornada com Cristo, frequentemente nós nos veremos diante de situações inesperadas. É claro, nós confiamos no cuidado incansável, infalível do nosso Deus por nós. Nós sabemos que Ele sempre fará o que for preciso para nos colocar onde nós precisamos estar. Mas a verdade é que nem sempre nós conseguimos prontamente entender os planos de Deus. E aí vem os questionamentos, né? Será que essa é a cidade que Ele tem para mim? Talvez você, ouvinte, esteja aqui em Palmas ou em outra cidade. Talvez você se pergunte, será que é essa a cidade que Ele tem para mim? É esse o emprego? É essa a graduação? Ou será que eu devo cursar ou não uma graduação? Em relação à minha amizade, é essa amizade que você tem pra mim? É o meu relacionamento, minha vida conjugal? Onde estou agora é onde Deus quer que eu esteja? É natural que nós nos façamos essas perguntas, que nós tenhamos essas dúvidas. Mas, apesar de tantas dúvidas, nós acreditamos que o melhor a se fazer é florescer. Então, nós podemos estar em um lugar de desconforto, de escassez, ou mesmo um lugar de fartura, de conforto, né? Independentemente de onde nós estejamos, independentemente das circunstâncias, nós podemos produzir bons frutos, nós podemos agradar a Deus e nós podemos permanecer no centro da sua vontade. É sobre isso que nós estamos falando nesta tarde. O salmista, no Salmo 92, nos versos 12 e 13, nos diz assim: os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios de nosso Deus. Olha como é bom, como é maravilhoso. Se nós estamos plantados na casa do Senhor, nós floresceremos, nós daremos bons frutos. E você, ouvinte da Rádio Paz, creia, onde você está agora, você pode sim florescer. E a Samira, nossa convidada, está aqui nesta tarde exatamente para compartilhar conosco um pouco da sua experiência de vida, um pouco da sua história, que foi uma história de desafios, ainda é, né, uma história de desafios, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, ela tem florescido e o Senhor tem recompensado ela grandemente. Então, é com você, Samira. Boa tarde, é um privilégio poder compartilhar o que Deus tem feito em minha vida e como Ele tem me ensinado dia após dia. Eu me chamo Samira, tenho 23 anos, sou natural da cidade de Fátima, Tocantins, onde vivi até os meus 21 anos. Hoje eu moro em Palmas, sou casada com meu grande amor, Deilson Rodrigues, membro da DEARSO 22, minha amada igreja, e estou no 9º período da Faculdade de Psicologia. Para a glória de Deus, eu tenho vivido o cumprimento de promessas e também o florescer do Espírito dele na minha vida. Desde cedo, eu aprendi a servir ao Senhor com alegria. Em 2019, aos 17 anos, eu fui chamada para coordenar o grupo de louvor feminino da igreja local, lá em Fátima. E eu liderava cerca de 40 mulheres. Foram 4 anos de entrega, crescimento e também muitas experiências marcantes na presença do Espírito Santo. Sou muito grata a Deus por ter vivido tantas experiências. E aos 18 anos eu comecei a trabalhar em um emprego muito abençoador,
mas esse emprego exigia bastante da minha rotina. Em meio à correria do trabalho, o namoro à distância, a faculdade presencial em Palmas, minha vida virou uma verdadeira maratona. Para que você, ouvinte, tenha ideia, meus dias começavam às 6h30 da manhã e só terminavam às 2 horas da madrugada. Todos os dias atravessando o rio de balsa, entre Fátima e Porto Nacional, já que a nova ponte ainda estava em construção. Mesmo cansada, aos sábados eu me adiantava o possível no trabalho para participar da consagração no templo que tinha todo sábado pela manhã. E lá estava eu. Logo após, conduzia os ensaios com um grupo de irmãs do círculo de oração. E por muitas vezes era exatamente naquele lugar, no meio do louvor, que as minhas forças elas eram renovadas. Era ali que o Espírito Santo ministrava meu coração, me fazia lembrar que servir ao Senhor é o melhor lugar onde nós podemos sim estar plantados. E eu iniciei então a faculdade ali no ano de 2021, e esse era um sonho que ele nasceu no coração de Deus antes mesmo de eu imaginar. A minha família investiu com muito esforço, pois nós ainda não tínhamos conseguido uma bolsa de estudos e esse era um sonho muito grande nosso. Mas em um momento de grande necessidade, o nosso Deus, como Ele nos surpreende, e Ele me surpreendeu com uma bolsa de 100%, mostrando ali para mim e para minha família, mais uma vez, que Ele cuida de todos os detalhes, até mesmo daqueles que estão além do nosso entendimento. E, para a glória de Deus, hoje eu moro aqui em Palmas, trabalho, estudo, cuido do meu lar e sigo servindo ao Senhor. E eu sei que a fidelidade do nosso Deus, ela nunca falha. Eclesiastes 3 me marca muito, porque lá a palavra diz que há um tempo, né, para todas as coisas debaixo do céu. E eu creio assim. A minha vida é prova de que quando nós permanecermos fiéis, ainda que em meio a todas as tempestades, em todas as estações, o nosso Deus, Ele nos faz florescer aonde Ele nos plantou. E olhando para trás hoje, eu vejo claramente que florescer realmente não é sobre o lugar em si, mas sobre estar firme em Deus, independente da estação. Mesmo nos dias mais difíceis, quando o cansaço ali era muito grande mesmo, e o caminho parecia longo demais, Deus, Ele sempre me sustentou. E Ele também me mostrou que florescer onde estou plantada não significa ter tudo fácil ou perfeito, porque não era assim. Mas significa confiar que Ele está comigo, que Ele me vê e que Ele tem um propósito maior em cada passo. E no Salmos 92, no versículo 12, diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. E eu deixo para vocês que essa é a minha história, uma história de fidelidade, de processos, de milagres e de, graças a Deus, muito florescimento. E se eu puder deixar uma mensagem, a mensagem que deixo é que, em nome de Jesus, permaneça onde Deus te plantou. Mesmo quando parecer difícil, Ele está te regando e no tempo certo você vai florescer. Glória a Deus. Te ouvindo aqui, Samira, e lembrando de tudo que você viu, até porque nós estávamos ali lado a lado, né, nesse processo. E você trabalhava de domingo a domingo, né? Para conseguir vir a Palmas de segunda a sexta. Lá em Fátima você trabalhava de domingo a domingo. E ela estava sempre com um sorriso no rosto, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Por isso você está aqui hoje testemunhando, porque você é um exemplo de alguém que conseguiu atravessar as adversidades, conseguiu atravessar as noites escuras, mas sempre na presença do Senhor, sempre frutificando, sempre trabalhando no reino dele, sempre engajada com o propósito do reino dele. E é sobre isso, caro ouvinte. Nós atravessaremos sim dias difíceis, dias nublados, mas nós temos a opção, nós podemos escolher viver uma vida de alegria, apesar das diferentes circunstâncias. É isso que o apóstolo Paulo nos diz: alegrem-se. Ele repete, alegrem-se, porque é uma decisão. É difícil? Claro que é difícil. Nem sempre nós queremos escolher estar alegres. Às vezes nós queremos sentar num canto escuro e chorar. A vida tem desses momentos, né? Mas na presença do Senhor Jesus, pautados na palavra do Senhor, guiados pelo Espírito Santo de Deus, por muitas e muitas vezes nós estaremos numa circunstância de choro, de lágrima, mas nós escolheremos sorrir.
nós escolheremos nos alegrar na presença do Senhor e glorificar a Ele, apesar das adversidades. E aí, nós caminhamos para a finalização desse segundo bloco, mas antes, o Senhor me impele a dizer para você, ouvinte, que as dificuldades, as adversidades não indicam necessariamente que você está no lugar errado. Essa é a nossa tendência, né? Se estou em Palmas e não estou prosperando, provavelmente estou no lugar errado. Ou se estou em alguma outra cidade, estou no interior, não estou prosperando, talvez esteja no lugar errado. E não. Talvez você realmente esteja vivendo dias de extremo cansaço, de dificuldade, mas apesar da dor, apesar da aflição, o que o Senhor nos diz nesta tarde é que nós devemos ter bom ânimo. Muito provavelmente você está sim no lugar onde você deve estar. E creia nisso nesta tarde. Agora, como é possível? Como é possível nos alegrarmos? Como é possível andarmos de cabeça erguida, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das tempestades da vida? É enchendo o nosso coração e a nossa mente da palavra do Senhor. É esse o maior e o melhor conselho que nós podemos deixar aqui. Se você se enche da palavra do Senhor, você consegue ter bom ânimo, você consegue ter um olhar de esperança, você consegue descansar o seu coração em Deus. Mas nós falaremos um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Nós traremos alguns momentos bíblicos em que mulheres floresceram apesar do dia mau, e por isso nós te convidamos a não sair daí. Permaneça conectado, permaneça sintonizado com a nossa Rádio Paz. Permaneça no programa Mulheres Virtuosas, porque nós vamos de música, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta.